Rafaela, considerando aí os dados do nosso IPCA 15, né, referente ao mês de novembro, com essa pressão inflacionária mais proveniente do choque de alimentos e também de uma alta expressiva nas passagens aéreas, aliado, claro, também toda a questão política fiscal expansionista, mas eu queria entender um pouco da sua leitura, como que você avalia aí os próximos passos do Banco Central. Há, né, uma grande discussão ali de uma subida de juros de 0,75 pontos percentual já na próxima reunião. Há alguns especialistas que ainda colocam 0,5, mas entender um pouco da tua leitura, além, né, desse número, se existe também ali uma possibilidade da gente ver, de fato, os efeitos desses juros altos contendo a inflação, né? Há uma grande discussão ali, se de fato perdeu ou não, se há espaço para que essa política mais contracionista consiga de fato segurar o aumento do IPCA. A gente hoje tem, nesse cenário, uma conjuntura muito difícil para o Banco Central. De fato, a inflação vem deteriorando nos últimos meses. A gente vê, como você bem colocou, o impacto do choque de alimentos. A gente teve questões climáticas que impactaram tanto a energia quanto alimentos. E a gente tem também agora um impacto que começa a aparecer do câmbio em alguns preços, inclusive nos alimentos. E boa parte disso é um resultado de uma política fiscal mais expansionista. Então, a gente tem uma conjuntura de economia mais aquecida e alguns choques inflacionários pressionando essa taxa de inflação no final do ano. A gente deve encerrar o ano com a inflação ligeiramente acima do teto da meta, e, ao mesmo tempo, uma política monetária bastante restritiva. A gente tem, apesar do Banco Central ter reduzido os juros no começo do ano, a taxa de juros no país, ela sempre foi restritiva. Se reduziu um pouco da restrição, mas não teve um afrouxo monetário que justificasse essa inflação voltando a subir. O que vem causando uma inflação mais alta é uma expansão fiscal. O problema não deixa de ser um problema para o Banco Central, né? E o que fazer? O Banco Central fica numa situação bastante complicada, na medida que você já tem um juro muito restritivo, e mais juros mais restritivos vão ter um impacto marginal muito pequeno sobre a inflação para o próximo ano. A gente tem aqui uma expectativa de inflação por volta de 4,20 para o próximo ano. Acho que a expectativa para o próximo ano está muito em aberto, vai depender bastante de como vai ser o desenrolar aí da política fiscal. E o Banco Central tem pouco controle, né? A política monetária tem tido pouco efeito sobre a inflação nesse momento. O fiscal descontrolado e o arcabouço fiscal sem uma boa credibilidade tem tido o principal impacto aí na inflação. Tu viu, Rafaela, até que eu queria me aprofundar um pouco mais, justamente por conta, né, desta ausência, vamos dizer, ou dessa demora ainda, de fato, desse plano mais detalhado de corte de gastos por parte do governo. A gente vai estar aqui na quinta semana, né, o mercado tem reagido muito, está nessa expectativa, mas de fato ainda não se sabe, né, o que será cortado e o valor efetivo, né? Tem ali sendo considerado, por exemplo, um número que agradaria o mercado, que seria ali de um corte no mínimo ali de em torno de 50 bilhões de reais por ano. A gente sabe que isso equivale a apenas 2% das despesas totais. Você acredita que, de fato, essas medidas, elas têm um potencial real de gerar essa confiança no mercado, aliviar essa trajetória fiscal, ou estamos, talvez, postergando as soluções mais estruturais? Enquanto, por outro lado, a gente vê que o Banco Central é forçado a assumir aí esse papel, talvez sozinho, né, desse ajuste econômico, por conta desta insegurança ainda em relação ao fiscal. E a gente vê que sozinho o Banco Central não dá conta, né? Então, isso está claramente nos dados hoje, que uma taxa de juros restritiva por si, ela não é suficiente para controlar a inflação e desaquecer a economia. E a gente já está com um juro real próximo aí de 7, 8%, vamos levar para quanto? 8, 9, 10? A gente começa a ver números aí muito elevados que vão ter um choque muito grande no crédito e na própria dívida pública, que começa a ter um custo muito pesado e dificulta ainda mais o ajuste fiscal. Então, fica claro que sozinho o Banco Central não consegue a tarefa de manter a inflação controlada e levar a inflação para o centro da meta, né? O que o governo precisa fazer? O ajuste fiscal, ao meu ver, ele precisa atacar dois pontos, né? O primeiro, a gente tem uma expansão fiscal muito alta nos últimos 2 anos, os gastos subiram muito,
E a gente tem um aumento de gastos muito grande em programas sociais, em transferências de renda. No momento em que a economia está aquecida, o mercado de trabalho está próximo aí do pleno emprego, talvez até um pouco acima, inflação pressionada, esse é o momento ideal para o governo fazer uma redução desses programas. Essa é a parte fácil do ajuste fiscal. O próprio governo já anunciou, alguns meses atrás, que um pente fino nos programas poderia reduzir o gasto aí em cerca de 26, 27 bi. Então, você fazer uma redução via correção de irregularidades é muito importante. Primeiro mostra um zelo do governo, com o gasto público, mas depois torna os programas sociais mais eficientes. E isso desaquece também a demanda, na medida que, na margem, o governo transfere menos recursos, você tem sim um efeito de curto prazo de desaquecer um pouco o consumo e ajuda a combater a inflação juntamente com a política monetária mais restritiva. Agora, um segundo ponto que é fundamental é o governo reforçar o arcabouço através de medidas estruturais. Aí acho que essas são as principais medidas que a gente aguarda por esse anúncio, como que o governo vai controlar o gasto fiscal no futuro. O que a gente viu é que o arcabouço não foi suficiente para controlar o gasto. O arcabouço teve um teto de crescimento de gastos de 2,5% que não é cumprido. As despesas obrigatórias crescem muito mais que isso, cresceram aí nos últimos 2 anos cerca de 12% acima da inflação, então bem acima desse limite imposto pelo arcabouço, e a gente tem muita vinculação de gasto ao crescimento de arrecadação e vinculação de gasto social ao crescimento do salário mínimo, que é uma medida que o próprio governo reintroduziu depois do ajuste que a gente teve ali entre 2016 e 2022 com o teto de gastos. Então, isso precisa ser revisto, acho que essa é a expectativa que o mercado tem. Quais são as medidas que vão reforçar o arcabouço para que a gente tenha, de fato, um controle desse crescimento de gastos a partir de 2025 e 2026, principalmente a partir de 2026. Para 2025, o governo tem ali uma capacidade de cortar gastos próximo de 50 bi, acho que esse é um número apropriado para o ano de 25, a gente vê um número factível de ser executado, considerando o próprio anúncio do governo, considerando o que a gente vê nas contas públicas, o volume de irregularidades e o crescimento dos programas foi muito significativo, tem espaço ali para uma readequação, mas para 2026 é muito importante que a gente tenha medidas mais firmes de controle desses gastos. Ô, Rafa, e diante disso, a gente sabe também que para a dívida se estabilizar, precisa também cair o juro real, né? É um problema grande também ali para a questão do fiscal atual. O que seria mais urgente, na sua visão? Uma estratégia concreta para reduzir essas despesas ou uma revisão um pouco mais ampla, então, da política econômica para tentar buscar equilibrar essas expectativas e aliviar o custo da dívida pública? Eu diria que é uma combinação dos dois fatores. O governo precisa mudar o rumo. O que ele fez nos últimos 2 anos foi gastar muito e gastar sem controle. O mercado colocou esse custo como um prêmio de risco nos ativos, principalmente nos juros. O governo precisa desfazer essas duas políticas de expansão muito acelerada e de ter um arcabouço um pouco mais controlado, e assim resgatar essa credibilidade. Eu acredito que resgatar essa credibilidade hoje, a gente não vai ver isso totalmente sendo feito. Acho que o fim do teto trouxe realmente aí uma falta de confiança maior do mercado e a gente não espera que o governo consiga resgatar a mesma credibilidade que a gente teve ao longo dos anos do teto de gasto, quando os juros reais chegaram até abaixo de 3%. A gente teve ali períodos em que o governo emitia títulos do Tesouro indexados ao IPCA, mais 2,80, 3%. Acho que a gente não chega a tanto com o atual governo. A gente vê o próprio adiamento do anúncio das medidas, mostra a dificuldade política dentro do governo em ter um controle maior e mais restrito de gastos, mas é possível, sim, você ver uma redução desse prêmio de juros, sim, isso traria um bom alívio para o custo de dívida do governo. E lembrando que a inflação também é prejudicial para a dívida pública, O governo tem 1/3 da sua dívida hoje em títulos indexados à inflação, se a inflação sair de controle e continuar subindo, já está em 4,5%, se for para 5%, 6%, como alguns analistas já especulam, a gente pode ter também um
custo de dívida maior nesse sentido. E aí, na verdade, o que a gente vê é a inflação fazendo parte do ajuste fiscal, o que não é nada bom para os próprios programas sociais, né? O governo fala muito em ter essa responsabilidade social, em reforçar essa questão social, né? Os programas sociais em reforçar o auxílio social no Brasil, mas se a gente tiver uma inflação descontrolada, isso acaba sendo prejudicado.